bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo é método de Jacob. Então, gente, o método de Jacob vai ser o nosso primeiro método interativo, né, com o objetivo de se resolver um sistema linear. Na verdade, o método interativo, né, ele não vai resolver assim, de forma exata um sistema linear, porém ele vai nos fornecer uma solução aproximada, só que essa solução aproximada vai vir rápido quando a gente compara com os chamados métodos diretos. E além disso, né, com os métodos interativos, nós conseguimos segurar alguns erros, né, que normalmente nos métodos diretos, né, quando nós temos sistemas muito grandes, né, pequenas alterações, né, por meio de contas, né, e a imprecisão das nossas máquinas, né, que tem uma certa memória, podem ser que a solução final não seja aquilo que a gente está esperando. Né? Então os métodos interativos eles vêm para dar uma segurada nessa solução. Beleza? Ou seja, para nós conseguirmos uma aproximação que de fato esteja próxima do valor correto. Tá certo? Então eles têm algumas vantagens em relação aos métodos diretos que nós vimos anteriormente aí na playlist Cálculo e Variação Tecnológica. Então, o método de Jacob ele vai funcionar por meio de uma certa função interativa. Como é que vai ser a cara dessa função? Então, ó, dado um sistema AX igual a B, que é aquela forma padrão que a gente já vem trabalhando, com a n por n, né, onde a é uma matriz quadrada, devemos obter uma função φ de x, né, tal que, dado uma aproximação x0, um chute inicial, tenhamos a sequência x1 vai ser obtida a partir de φ de x0, x2 vai ser obtida a partir de φ de x1, até que xn seja obtida a partir de φ de xn menos 1. Quer dizer, é a ideia lá do método do ponto fixo. Né? A gente tem uma certa interação, joga para obter a próxima, joga para obter a próxima, joga para obter a próxima e assim vai. Só que a gente tem que ter um critério de parada. Né? Ou tem que ter uma condição estabelecida sobre a sequência aqui, x1, x2 até xn, que é o seguinte, de modo que o limite de n infinito de xn seja x barra, onde x barra é a solução exata do sistema AX igual a B. Claro, aqui o limite é uma coisa ideal. A gente busca atingir esse limite, só que a gente tem que parar um pouco antes. Né? Porque, um pouco não, né? Muito, porque assim, o limite é algo que ocorre lá no infinito. Pô, a gente tem um computador que pode ficar calculando infinitamente. Então a gente fixa uma certa precisão e para. Então como é que é feita essa parada? Ó? Devemos parar os métodos interativos quando, para delta, um delta maior que zero, né, tivermos o seguinte, a norma de xn menos 1 seja menor que esse delta, em que a norma é a mesma da definição 6, vista no vídeo anterior, que é essa aqui, ó. Dado um vetor V, né, a norma desse vetor vai ser o quê? O maior dos módulos das suas coordenadas. Tá certo? Neste caso, aí você fica com xn, caso isso seja atendido, né, essa diferença que seja menor que a precisão estabelecida. Nesse caso, a solução será o xn, sua última iteração. Certo? Então, o processo aqui, gente, de certa forma, ele vai funcionar muito parecido com o que a gente viu lá no método de Newton, né, método da bissecção, método do ponto fixo, principalmente, né? No seguinte sentido, que a gente tem um pontapé inicial e aí a gente vai gerando, né, fazendo iterações nessa função, gerando outras aproximações, de modo que a diferença delas, caso convirja, né, nem sempre converge, a gente vai ver isso aí nos próximos vídeos, caso convirja, vá para a solução, a única solução que o sistema tem, certo? Porque aqui estamos trabalhando com sistemas de solução única, beleza? Então, agora, gente, é o seguinte, vamos aqui fazer uma dedução, vou fazer ali no quadro, uma dedução do que vem a ser o método de Jacob, né, quando nós temos uma matriz 3×3. Porque se você entender o caso 3×3, você vai entender tanto o 2×2, que é um caso menor, né, como os maiores também. Depois eu vou apresentar aqui no slide a forma do caso geral, n por n. Mas eu gosto muito do caso 3×3, eu acho que ele estabelece bem as coisas, beleza? Então vamos ali para o quadro para a gente fazer essa continha. Então nós temos aqui o seguinte, ó. No caso 3×3, nós temos aqui um sistema, né, na nossa forma padrão, beleza? Aqui eu tenho linha 1, linha 2, linha 3, desse sistema. Então, em cada uma dessas linhas, eu vou isolar uma das variáveis, x1, x2 e x3. No caso da primeira linha, eu vou escolher isolar x1. Então, observe o seguinte, ó. Eu posso escrever assim, ó, no caso da linha 1, A11 x1 vai ser igual a quê? Eu vou pegar aqui o B1, vou manter desse lado, menos, e vou passar tudo que não tem x1, ou seja, nesse caso aqui, ó, eu vou estar olhando para esse termo. Vou passar assim, vai ser B1 menos A12 x2 menos A13 x3, certo? E aí na linha 2, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou isolar agora esse cara aqui.
É importante dizer o seguinte, eu estou supondo que esse A1 seja diferente de zero, a gente vai entender por quê, esse cara é diferente de zero e esse cara é diferente de zero. Isso aí tem importância. A gente vai ver daqui a pouco. Aí então aqui, ó, A22x2 igual. Aí aqui eu vou botar B2, que já está aqui, menos. Aí esse termo e esse. Então vai ser menos A21 x1 menos A23x3. Certo? E na linha 3 eu vou isolar aqui quem? O A33. Só que eu vou isolar primeiro o bloco aqui, ó, A33x3. Quer dizer, A33 não, x3, desculpe. Então A33, né? x3 igual. B3 menos esse cara e esse. A31 x1 menos A32 x2. Certo? Então essa aqui é uma forma de quase, né, isolar esse cara. O problema é que aqui o x1, gente, ele está, né, acompanhado desse cara. E eu quero ele sozinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda essa linha aqui por A11. Por isso que ele precisa ser diferente de zero. Então dividindo todo mundo para 1, esse cara aqui vai dar, ele por ele vai dar 1. Aí aqui vai ficar A11, A11, A11. Agora eu vou dividir nessa linha aqui todo mundo por A22. Então, A22, A22, A22. E aqui todo mundo por A33. Certo? Então, eu quase terminei a minha coisa. Só não terminei porque eu não ajustei aqui alguns índices. Por quê? Na ideia aqui, ó, nós temos assim, que xn ele vai ser obtido a partir de quem? De φ de xn menos 1. Então, nessa coisa aqui, vamos botar assim, ó, aqui é o meu xn do lado de cá, e aqui é o meu xn menos 1. Então, aqui são as coordenadas, né, do meu vetor x1, x2, x3 na iteração n-1, do lado de cá. E aqui vai ser o que eu vou achar como consequência desse. Esta aqui é uma forma de você escrever, quando você está fazendo os cálculos na calculadora, eu particularmente gosto muito dessa forma. Eu até vou fazer um exemplo usando matrizes e tal, mas você tem essa forma aqui, para você que está fazendo normalmente, e tem uma forma mais implementável, né, quando você quer botar o computador para fazer para você. Que é o seguinte, ó. Observe aqui, gente, que eu posso escrever dessa forma aqui, ó. x1, x1, vamos botar aqui, né, n, né, x2n, x3n, igual. Aí aqui eu vou botar o seguinte, eu vou botar um vetor coluna para ser esses caras aqui. Então vai ser o B1 sobre A11, o B2 sobre A22 e o B3 sobre A33, certo? Deixa eu só subir esse aqui. Mas, aí aqui eu vou escrever uma matriz que represente esse cara aqui, esses coeficientes aqui, só que sem esse x2 e esse x3, de modo que quando eu fizer o produto dessas duas, dê isso aqui. Então vai ser assim, ó. Vai ser aqui primeiro 0, aí vai ser menos A12 sobre A11, menos A13 sobre A11, certo? Então, se você não entender aqui ainda na hora do desenvolvimento aqui, a gente vai perceber que dá exatamente isso aqui. Aí aqui vai ser o quê? A21 sobre A22, aí aqui a diagonal vai dar 0, aqui negativo, né? Agora, menos A31 sobre A2, não, 31 ou 32? 23, desculpa. 2,3 sobre A22, e aqui embaixo, na última linha, vai ser menos A31 sobre A33, menos A32 sobre A33. Então, isso aqui vai estar ali no slide, certo? Se você não está compreendendo, muita gente vai repassar ali. Só que, o que que acontece? Aqui não tem a variável x, aqui tem. Então, a gente multiplica pelo vetor, o quê? x1 da ordem n-1, x2, né? n-1 e x3, n-1. Na dúvida, se você não concorda com isso, faz o seguinte. Faz o produto desse cara por esse, desse por esse, desse por esse, e depois você vai ter um vetor coluna aqui e vai somar com esse, você vai chegar exatamente desse lado de cá. O lado de cá, beleza, né? Tá feito. Então você desfaz essas coisas aí e você vai ver.
Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma ideia o quê? Que xn vai ser quem? Vai ser um certo D, que a gente chama assim, vai ser uma parte fixa, né? Mais uma certa F vezes xn menos 1, onde F vai ser essa matriz aqui. Então, essa aqui eu chamo de D, esta aqui de F, e esta aqui é a minha xn. E essa aqui é a minha xn menos 1, certo? Então, essa é a minha função, né, iterativa. Então, se eu tiver no PC fazendo alguma coisa, é mais fácil trabalhar dessa forma aqui. Por quê? Porque aqui vai entrar um vetor, você vai multiplicar pela matriz, somar esse cara, depois entre o próximo, e aí, claro, você só precisa estabelecer uma forma de calcular essa norma. Manualmente falando, eu prefiro muito fazer as contas direto aqui, calculando linha por linha, tá certo? Mas aí você opta pelo que você achar melhor. Aqui nesse exemplo em particular, eu vou estar fazendo manualmente, mas ali no slide, eu vou mostrar daqui a pouco, né, para a gente retomar esse processo aqui, eu vou vai estar feito por matriz. Aí você escolhe o que você achar melhor. Eu estou fazendo das duas formas, né, a forma que eu acho melhor manualmente e a forma que tem ali no slide eu vou estar apresentando, que é a forma matricial. Mas ambas, claro, produzem o mesmo resultado. Então, voltando aqui, gente, nós temos o seguinte, né, para a gente poder atacar nosso exemplinho 2x2. Depois a gente faz o 3x3 na próxima aula. Então, aqui o que foi feito? Foi isolado em cada uma das linhas as variáveis x1 nessa linha, x2 nessa e x3 nessa. Então, essa é uma forma. Né? Aí o que acontece? A partir dessa forma, eu posso escrever esta linguagem matricial aqui. Tá certo? Claro que aqui faltou os índices, né? N aqui e N menos 1 aqui. Mas tirando isso aí, beleza, é tipo computador, né? A igual a mais B, né? Eu sei que matematicamente isso é estranho, né? Mas no computador funciona bem. Então aqui já pensando na implementação computacional, é muito melhor você tentar trabalhar com matrizes. Agora, aí, né, você pode olhar isso aqui como, né, uma sua feed X, ou seja, o cara que você vai achar a partir do anterior que está aqui, certo? Então você pode olhar nessa notação aqui, beleza? Conforme a gente fez ali. Então esse é o caso 3.3. E no caso geral, professor, se tiver um caso N por N qualquer, você só falou 3.3 e você falou que sistemas, métodos iterativos são muito bons para sistemas muito grandes, né? Um sistema 10 por 10, 20 por 20, 100 por 100. Pois é, então você pode, usando a mesma ideia, que é o caso N por N. Então, se você observar bem, na primeira linha, voltando aqui no caso 3, ó, vamos só voltar aqui rapidinho. Esse cara aqui, ele vai ficar de um lado e todo o resto passa para o outro. E eu vou passar dividindo todo o resto, inclusive o B1, aí vai ter o A12, o A13, o A14, o A15, até o A1N, tudo dividido por A1. Né? Então nós temos esse formato aqui, ó, das matrizes F e D. Tá certo? Então, essencialmente, é a mesma ideia no caso 3x3. Né? Se eu tenho o caso 4x4, então, na primeira linha eu isolo x1, na segunda x2, na terceira x3, na quarta x4. E por aí vai. Tá certo? Então, gente, o que acontece? Agora vamos pegar um exemplinho pequeno, né, com poucas contas, para o vídeo não ficar muito longo, que é o caso 2x2. Né? No caso 2x2, aí você fala, professor, para que usar um método iterativo no caso 2x2? De fato, não é muito eficiente. No caso 3x3 talvez não seja. Só que quando você vai para sistemas de alta ordem, gente, os erros começam a aparecer. E também a questão da demora de se obter a resposta por um método direto. Né, que você tem muito espaço, tem que escalonar, e aqui basicamente você não faz muita coisa, você só vai fazendo as contas, né, operações com matriz, né, um produto de matriz, uma somazinha, e calcula interação, subtrai, não tem muito processo no escalonamento. Então, você vai perceber que a coisa aqui é muito mais dinâmica, tá certo? Então, vamos pegar esse exemplinho aqui, ó. Resolva por meio do método de Jacobi os sistemas a seguir considerando o delta igual a 0.2. Eu peguei aqui 0.2 porque 0.1 estava demorando demais de chegar. Mas, de modo geral, os deltas são 0.1, 0.01, 0.001 e por aí vai. Ou a precisão que você quiser, tá certo? Então, nós temos aqui esse sisteminha. 2x1 menos x2 igual a 1, x1 mais 2x2 igual a 3. O meu pontapé inicial vai ser 0, 0. Certo? É o que eu chuto como solução exata. Esse sistema aqui, gente, como a maioria que eu venho trabalhando, tem uma solução bem simples. Ó, se você botar 1 aqui e 1 aqui, ó, 2 vezes 1, 1. Né? Menos 1, 1. 1 mais 2 vezes 1 dá 3. Então, assim, eu botei, de fato, para você acreditar, você ver que está convergindo para a solução correta, que é 1, 1. Certo? Vai ter a sua observação. Vamos para o quadro, para a gente fazer essas continhas. Então, no nosso exemplo aqui, né, eu vou estar utilizando esta forma de fazer. No slide tem aquela, aí você pode fazer por matriz, se você quiser. Não tem diferença nenhuma. É pequenininho, você vai conseguir fazer. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, solução.
Então, nesse caso aqui, primeiro, nós temos que o quê? Montar a nossa função iterativa. Então, vejamos nossas equações iterativas, né? Nossas equações iterativas, que é o seguinte, ó. Daqui da primeira linha, nós temos o seguinte, ó. x1 vai ser quem? Vai ser 1, quer dizer, você pode botar o 2 aqui, né? Mas vamos pensar no x1, depois a gente pensa em dividir por 2. Então vai ser 1 mais x2, certo? Vai passar para cá. Só que o problema é que aqui tinha um 2, ó. Então você passa a dividir. Então vai ser meio aqui, 1 sobre 2 aqui, certo? É importante você extrair esses coeficientes, porque na hora que você quiser fazer na forma matricial, você pode. E aqui na linha 2, eu vou isolar esse cara aqui, ó. Então, x2 vai ser quem? Vai ser 3 sobre 2. Aqui, como aqui é 1 positivo e vai passar para lá negativo, vai ficar menos 1, só que dividido por 2, ó. Menos 1 sobre 2, x1. Esse cara aqui você bota assim, n menos 1, e aqui você bota n. Pode ser n mais 1 e n também, então faz, você que escolhe. E claro, nós temos nosso pontapé inicial, x0, igual ao vetor coluna 0, 0 transposto. Né? Ou vetor linha transposto, né? Que vai dar o vetor coluna. Então vamos fazer as continhas aqui. E claro, vamos usar o critério de parada. Não se esqueça, né, que a gente tem que parar em algum momento, porque senão a gente vai alimentar isso aqui com 0, 0, aí vai dar um valor. Vai alimentar depois com o próximo, vai alimentar, e não vamos parar nunca. Então a gente tem um critério de parada, eu vou falar dele durante o processo aqui. Beleza? Então, fizemos o primeiro passo importante, montar nossa função iterativa, certo? E aí vamos fazer as continhas, beleza? Deixa eu pegar aqui a calculadora, né? Vai precisar dela agora. Então, olha, para n igual a 1, né? Então nós vamos ter o quê? x1 vai ser obtido a partir de x0, tá certo? Então nós vamos ter o seguinte, ó, x1 vai ser meio mais 1 sobre 2, x2, 0. Essa é a minha primeira linha. E o x2, 1 vai ser 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, x1, 0. Então é importante você anotar ele genérico assim toda hora, para você entender o que, é que você está achando. O que, que acontece aqui, ó, gente? Observe o seguinte. Aqui esse cara vale 0, então você tem assim, ó, meio mais 1 sobre 2 vezes 0, e aqui 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes 0. Então aqui vai dar meio, não precisa de calculadora ainda, e aqui deu 3 sobre 2. O que, que acontece? Agora você vai para o critério de parada. O seu critério de parada é o seguinte, ó, você vai pegar o vetor, né, eu vou pegar ele já em coluna, meio 3 sobre 2, nesta ordem, ó, x1 e x2, menos o anterior. O que é o anterior? É o 0, 0. Então você vai tirar a norma disso aqui. Claro, nesse caso aqui, né, nós temos o seguinte, vai ser a norma de quem? Meio menos 0 e 3 sobre 2 menos 0. Então vai ser a norma de meio 3 sobre 2, que vai dar quem? Nesse caso aqui deu 3 sobre 2, que é menor que, ou menor não, maior que 0,2, ó. Eu não anotei aqui, mas vamos anotar, né? O nosso delta é 0,2. Então, 3 sobre 2, que é 1,5, é maior que esse cara. Então você precisa continuar o processo. Lembrando, a sua norma é a do máximo. O máximo aqui é 3 sobre 2. Então você pega, agora, os valores que você acabou de obter, esse cara e esse, e vai repassar para esse 0 e esse cara aqui, certo? Então nós vamos ter, para n igual a 2, nós vamos ter que x, 2 vai ser meio mais 1 sobre 2, x, 2, 1. Note que há uma inversãozinha, ó. Na primeira linha eu uso o x2 para achar o x1 e na segunda eu uso o x1 para achar o x2. Então não se esqueça dessas coisas, viu? Quer dizer, isso você aprende errando, né? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Né? Antes de fazer a conta, vamos para a outra linha. 2, né? É a segunda iteração, então em cima está a iteração e aqui está a coordenada. Então vai ser 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, x é 1. Então nós temos aqui o seguinte, ó, vai ser meio mais meio vezes quem? Quem é x2, 1? É esse cara aqui, ó, 3 sobre 2. Certo?
Aí é o outro cara de baixo, ó. Aí você pode calcular já aqui se quiser, ou pode já botar o outro aqui, né? A gente deixa essa conta aqui para próxima etapa. Então vai ser 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes x11. Mas x11 é quem? Ó, meio. Então é muito importante, gente, você saber esses índices aqui, porque senão você vai se confundir. Você pode estar usando a escada no lugar dele, e aí, meu amigo, a coisa não fica legal. Então, ó, vamos fazer essa conta aqui, ó. Eu vou ter aqui meio, 1 dividido por 2, mais meio vezes, né, aí eu vou abrir um parênteses, né, vezes 3 dividido por 2. Então vai dar 1,5. Tá? Peraí. 1 dividido por 2 mais 1 dividido por 2 vezes 3 dividido por 2. Ah, 1,25. Pronto, 1,25. Você pode usar assim, ou se você preferir, usa fração. Só que chega uma hora que sua calculadora ela acaba com fração. Então eu vou usar os dois aqui. Vou botar os dois caras, certo? Até para ficar pequeno para a gente anotar aqui. Né? Então, se você fosse trabalhar em fração, que é muito comum a gente trabalhar, você teria isso aqui, 5 sobre 4. Fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 3 dividido por 2 menos. Meio vezes meio dá 1/4, né? Menos 1 dividido por 4. 1,25 também. Que dá 5 sobre 4. Certo? Então, aí a gente vai o mesmo processo. Ó. Vamos calcular novamente o nosso erro. Certo? Eu não tenho espaço aqui se tivesse calculado tudo ali na frente. Tá certo? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Vai ser a iteração atual, 5 sobre 4, menos a iteração anterior, meio e 3 sobre 2. Então, fazendo essa conta aqui, ó, 5 dividido por 4 menos 1 dividido por 2, vai dar 0,75. Né? Então faz a diferença aqui. E 5 dividido por 4 menos 3 dividido por 2, vai dar menos 0,25. Só que em termos de norma, esse sinal de menos aqui ele não interfere. Então, esse cara aqui, esse o maior é 0,75, que é menor, ou, no caso, maior que a minha precisão. É maior que 0,2. Então, a gente precisa continuar o processo. Certo? A gente continua a partir desses dois casos. Então, para n igual a 3, nós temos o seguinte. Aí vem x1, 3 igual meio mais meio de x2, 2, que foi o cara que a gente achou no passo anterior. Ó. E o x2, 3 vai ser 3 sobre 2 menos meio de quem? Do x1, que é x1, 2, né? A gente não está substituindo não. Que é a primeira coordenada, só que na segunda iteração, essa aqui. Então, fazendo as contas aqui, nós temos meio mais 1 sobre 2 vezes, quem é esse cara? 5 sobre o x1, 3, ó. Ou x2, 2, ó. x2, 2, ó. 1,25 ou 5 sobre 4, se você preferir. Então, fazendo essa conta aqui, ó, nós vamos ter meio mais meio, aí aparentes, né, vezes aparentes 5 dividido por 4. Então, cuidado para não fazer essa conta errada, viu? 1,125. Que em fração, se você quiser colocar, dá 9 sobre 8. Certo? Aqui a mesma coisa, ó, a gente continua. 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes. Por sorte, os dois aqui deram 5 sobre 4. Né? Então, aqui você não tem risco de errar por substituir o cara errado. Né? O x1 no lugar x2, x2 no lugar x1. Então, você tem 3 sobre 2 menos meio vezes 5 dividido por 4. Se você não quiser usar a fração, né, você nem usa, até melhor para a calculadora, porque eu estou tendo que usar muito parênteses. Mas aí você escolhe como você vai fazer essa conta. Então, deu isso aqui, ó, 0,875, que em fração dá isso aqui, ó, 7 sobre 8. Aí a gente calcula o delta de novo, ó. O nosso delta aqui, eu vou tentar usar esse espaço aqui, embora esteja um pouco pequeno. Nós vamos ter quem? Nós vamos ter o valor que eu acabei de achar aqui, ó, 9 sobre 8, 7 sobre 8, menos os pontos anteriores, ó, 5 sobre 4, 5 sobre 4. Fazendo essa conta aqui, ó,
nós temos 9 sobre 8 menos 5 dividido por 4 vai dar 0,125 negativo. Ó, se essa for a maior coordenada, a gente já vai poder parar o método aqui. E aqui, 7 sobre 8 menos 5 dividido por 4, 0,375. Pô, infelizmente, a norma aqui, ó, ainda deu maior, porque é o maior dos valores em módulo, então é 0,375. Então, n igual a 3 não foi suficiente. Aí, talvez n igual a 4. A gente continua. Lembrando que a gente, claro, né, vai comparar com quem? 0,2. Aí você vê, para n igual a 4, nós temos que o x1, 4 vai ser meio mais 1 sobre 2 quem? Aí você aumenta em 1 a ordem aqui, vai ser o x2, 3, que é o quê? A terceira iteração do x2. E aqui, o x2, né, a quarta iteração aqui, né, vai ser 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, x1, 3, que a gente acabou de achar no passo anterior. Então, nós temos aqui o seguinte, vai ser meio mais meio vezes quem? x23, ó, x23, 7 sobre 8. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, meio, né, vou botar assim, 1 dividido por 2 mais, aí aqui, 1 dividido por 2 vezes 7 dividido por 8. Então, cuidado com essa conta, viu, gente? Então, deu 0,9375, ó, 0,9375. Né? E aqui vai ser o quê? 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes. Quem é o x13? x13, ó, 9 sobre 8. Né? Então, nesse caso aqui, nós temos, ó, 3 dividido por 2, né? 3 dividido por 2 menos meio vezes 9 dividido por 8. Que vai dar 9,375 também. Então, aí a gente de novo calcula o delta. Né? O nosso delta vai ser o quê? Os valores atuais é 9,375. Né? A gente pode achar a fração aqui também, viu? Então, vamos achar a fração, né? Deu 15 sobre 16. Eu até prefiro fração para ficar mais curto o que a gente escreve aqui. Né? Então, nós temos aqui 15 sobre 16, 15 sobre 16, né? Menos um passo anterior, 9 sobre 8 e 7 sobre 8. Então, fazendo essa conta. 15 dividido por 16, menos 9 dividido por 8, dá 0,18, ó, negativo, né? 0,1875. E aqui, 15 dividido por 16, menos 7 dividido por 8. Dá 0,0625. Aí nesse caso aqui, ó, esse aqui é o maior, é 0,1875, que é menor que 0,2. Logo, nossa solução é quem? Né? Vamos botar assim, S, né? Logo, S igual a quem? Ao vetor transposto, que dado por esses dois caras aqui, ó, 15 sobre 6, 15 sobre 6, ou, se você preferir, esse valor aqui. Certo? Então, tá aí a solução, beleza? É um processo longo? É. Porém, assim, né, a gente tem que imaginar que isso aqui é para o computador fazer. A gente faz uma vez na mão, exatamente para dois motivos, né? Para a gente entender o processo, né, na hora de implementar, fica mais fácil também para a gente se convencer que a gente precisa implementar, porque na mão isso aqui é osso, é muita conta. Precisa ter um pedido uma pressão muito alta, né? Então, voltando aqui no nosso slide, nós temos o seguinte. Vamos voltar aqui, ó. Então, primeiro passo, nós montamos nossa função interativa. Aqui eu fiz por matrizes. Aí você fala, ô professor, não era melhor fazer por matrizes? Depende. Aí você escolhe. Por exemplo, imagina você tem uma calculadora que ela já faz produto de matrizes. Aí você armazena essa matriz lá e vai fazendo os produtinhos e somando. Então pode ser mais fácil.
Eu, manualmente falando, eu gosto sempre de fazer daquele jeito ali, que eu vou acompanhando direitinho cada interação, mas assim, matriz tem vantagens, né? Tem vantagens, aí você pode estar utilizando. Aqui no slide eu botei usando matrizes, tá certo? Então observe, ó, aí eu montei minha função de interação por matrizes, ó. Parece até que fica mais fácil, né? Então eu quis fazer os dois jeitos, que aí você escolhe o que você achar melhor, né? Aqui no material que eu utilizo está por matrizes, que a gente vai implementar isso depois, e matriz é interessante, né? E ali no quadro está feito passo a passo, certo? Então observe, ó, o meio aqui mais 3 sobre 2, né, que é a parte lá fixa, né, da nossa conta, e aqui vai ser o que? Aquele produto, né, vai ser meio vezes quem? x2 e aqui menos meio vezes x1, que vai somar com esse cara e com esse. Então é a mesma conta, certo? Então na primeira iteração nós achamos 0,5 e 1,5, né? Então vamos só voltar ali no quadro, só para a gente conferir direitinho, né? Então, ó, primeira iteração aqui, ó, 0,5 e 1,5. Né? 0,5 é meio e 1,5, 3 sobre 2. Né? Na nossa segunda iteração, nós achamos 1,25 e 1,25, que foi exatamente o que? Né? Aí nós pegamos essa matriz aqui, repetimos, pegamos essa aqui, repetimos e fizemos produto por essa e somamos esses dois vetores colunas. Pronto, obtém isso, que é exatamente o 5 sobre 4. Certo? E aí a gente faz o delta, né? Isso é importante. Aqui eu fiz, né, no passo anterior, esqueci de falar, mas aí eu peguei, subtraí e vi que deu maior que delta. Aí aqui é a mesma coisa, subtrair um indivíduo que eu achei menos o passo anterior, deu maior que delta, continuo. Aí aqui eu faço a mesma coisa, jogo aqui 1,25 no lugar das variáveis, né, aqui, e aí faço produto dessa matriz e somo com essa. Achei isso aqui. De novo, esse menos esse deu isso. Né? Só para a gente confirmar, ó, gente, os resultados estão dando iguais aos que tem no quadro. Ó, eu até fiz questão de botar tanto as frações, né, aqui 1,25, 1,25, aqui 1,125, 0,875, né? Eu fiz questão de colocar as frações, desculpe, aqui, e os números, né, porque eu não estava lembrando como é que estava muito no slide. Eu não gosto muito de ficar decorando, né, essas coisas, né? Então, assim, eu gosto de fazer ali na hora mesmo, claro, e comparando aqui para a gente ver. E aí, claro, a gente fez, usou esse cara, fez esse, até que a gente chegou aqui e deu menor, aqui no caso, desculpe, é um erro de digitação, mas aqui deu menor que o delta, né? Então você faz essa correçãozinha aí, ou seja, deu menor que 0,2. Então a gente para. A solução procurada, então, é esse cara aqui, certo? Aí você bota um transpostozinho, ou se você entender que isso aqui é o x1 e isso aqui é o x2, beleza, tá tudo de boa, beleza? Então é isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.